Finalmente houve o encontro entre a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, e o futuro presidente do IBGE, o economista Márcio Postman. Se encontraram em São Paulo, definiram que a posse de Postman no IBGE será depois da divulgação do censo indígena, marcada essa divulgação para 7 de agosto, né? Semana que vem, né? Segunda-feira. E aí depois desse dia que deve haver a posse. E conversaram sobre as mudanças demográficas, né, apontadas aí pelo recente trabalho do IBGE. Agora, interessante que é uma coisa banal, né? A mudança na presidência do IBGE tornou-se aí um cavalo de batalha de discussões pretensamente ideológicas, né? Mas o que há é uma reação que, se alguém que não conhece o Brasil, um uzbeque, ele de repente se interessa pelo assunto e ele vê a reação a essa indicação do Postman para o IBGE, o sujeito vai achar, esse uzbeque vai achar que o IBGE é o centro das decisões econômicas e até políticas do governo. Que dali saem as decisões mais profundas, mais importantes, as decisões econômicas, as decisões de planejamento, as decisões de política social, de política do trabalho, de legislação de trabalho. Dali sai tudo para justificar essa discussão toda. E, basicamente, a reação não é a importância do cargo. É isso que, depois de algum tempo, esse uzbeque conseguirá perceber. Não é uma reação à importância do cargo, aquilo que pode ocorrer desde a presidência do IBGE. Mas, basicamente, o que está acontecendo é uma reação ao fato de que chega ali, a um dos braços do poder, né? Chega um sujeito que pensa de maneira diferente do discurso oficial, daquilo que é tido como discurso único aceitável. Mas por que não houve essa reação dessa maneira, né, virulenta, agressiva, que começou, aliás, com afirmações de que será uma gestão desonesta? O cara foi chamado de desonesto. Não, ele vai mudar os dados, vai esconder números, vai fazer montagens, vai adaptar os números às necessidades do governo. Ora, quem faz isso é desonesto. Então ele foi chamado de desonesto. E por muita gente que nem sabe exatamente que tipo de trabalho ele fez no IPEA e, sobretudo, qual é a base da sua carreira acadêmica e no serviço público. Foi chamado de desonesto de cara. Sujeito que entraria ali para divulgar números favoráveis ao governo. E se os números reais não forem favoráveis, ele vai mudar. Assim, na cara dura. Inclusive, gente que trabalhou na campanha da Simone Tebet à presidência, trabalhou ali em formulação de plano econômico, que aliás era um plano econômico bem lugar comum, né? Por exemplo, em relação ao teto de gastos, talvez tenha sido a única candidata ali do grupo de relevantes, aqueles que tinham alguma relevância na disputa,
a única candidata que disse que não ia mudar nada, que não tinha de mexer no teto de gastos. E o pessoal que trabalhou na elaboração desse plano, pelo menos alguns dos cabeças da equipe, atacaram o Postman, mas não é aquele negócio, olha, eu discordo das ideias desse cara e tal, o que, aliás, é até meio fora do que tem a ver com o cargo dele. Porque, repito, ele não foi... Quantos moram no sertão do Nordeste, no sertão mineiro, na zona da mata? Quantos habitam no Pantanal? Quantas escolas há ali no sertão, à beira dos rios amazônicos, no Pantanal, na zona da mata? Então, no Vale do Jequitinhonha, qual é a realidade das regiões mais pobres do Brasil? E aí, o IBGE falou, aqui estão os números. O problema não é mais nosso. Vocês é que devem buscar soluções para os problemas que esses números apontam. Mas, esse pessoal que trabalhou com a Tebet, inclusive o Edmar Baixa, que sabe como poucos o que é o IBGE. Eles partiram para ataques, questionando, inclusive, a honestidade do indicado, do Postman, e, ao mesmo tempo, levaram o debate, e aí, mais do que eles, a própria imprensa abraçou esse discurso e se aprofundou nele, muitas vezes de maneira leviana, irresponsável, mas sempre com aquela ideia, tá tudo sob controle. Aí chega um cara questionando não os probleminhas do cotidiano, não as consequências, mas as causas, que nem fará isso como presidente do IBGE, não é a sua função original, que poderá eventualmente tratar quando perguntado, seja pela imprensa, seja pelo presidente da República, seja pela ministra do Planejamento, ele pode emitir opiniões, mas o trabalho dele será pesquisar, embrenhar-se na realidade brasileira e trazer os números. Aí a decisão é Ministério do Planejamento, da Fazenda. E não é mais coisa dele. Mas o que esses caras questionaram, além da honestidade do Postman, o que, repito, é leviano, né? Se afirmar, esse cara vai chegar lá e vai mudar os números. Que isso? E assim, do nada, por favor, alguma evidência de que é isso que ele faz na vida? Você tem alguma gravação aí de alguém falando com ele, queremos você aqui para manipular os números? Se não tem, e não tem, como é que vão dizendo esse tipo de coisa sobre uma pessoa? Que leviandade é essa? Que irresponsabilidade é essa? Mas, quando o Haddad, por exemplo, foi escolhido para ser ministro da Fazenda, houve, claro, o que é normal, aí é absolutamente normal, discussões a respeito da competência, do histórico, do conhecimento, o que ele sabe de economia, o quanto ele sabe, que opiniões ele já emitiu a respeito, que opiniões ele tem a respeito disso e daquilo. São discussões normais. Mas a coisa se assentou, né? Ninguém tratou aquilo como o risco de uma ruptura.
Até porque o Haddad não é dado a rupturas, o Haddad não é revolucionário. E talvez ele se considere um marxista. Talvez, ele nunca falou isso. Mas talvez, ali no espelho. Não é. Não é. Definitivamente não é. É um sujeito que não vai questionar as raízes históricas e reais, estruturais dos problemas brasileiros. Ele vai lidar com esses problemas com uma visão diferente da do Paulo Guedes, mas também diferente da do Mantega. Não é diferente só da do Paulo Guedes, a visão do Haddad. É uma visão diferente também da visão do Mantega. Tudo que ele propôs até agora, no âmbito da reforma tributária, no âmbito da questão fiscal, eu já disse aqui, é música para os banqueiros. O pessoal olha e fala, puxa vida, que menino bom. Aí chega um sujeito que não vai tomar decisões, que não vai apontar soluções, vai apenas mostrar os problemas, embora, paralelamente a esse cargo, ele seja um sujeito que discute os problemas nacionais. O Pochmann, também já dissemos aqui, não é um gênio da economia, né? Um teórico indispensável, nada disso. Mas ele ataca academicamente, com seus livros, com seus textos, em publicações várias. Ele ataca questões que quem está muito feliz, há anos está muito feliz, há décadas está muito feliz com as coisas, com a maneira como as coisas estão assentadas no Brasil. Essas pessoas não querem que esses temas sejam atacados. Reforma trabalhista. Qual a posição do Haddad, por exemplo, sobre reforma trabalhista? Ele fala que é preciso discutir a uberização, né? Esse neologismo. O Pochmann, a exemplo do Luiz Marinho, falam coisa distinta. Eles falam, não, isso tem de ser mudado. Aliás, numa entrevista, uma conversa que ele teve lá com o pessoal do Prerrogativas, né, na semana passada, ele falou, olha, o Congresso, cuja formação, aliás, não representa os miseráveis brasileiros, os pobres brasileiros, e alguém pode falar, pô, mas como não? Eles foram eleitos. Sim, mas a eleição não é só esse processo puro, né? Em que as pessoas vão lá, escolhem seus representantes. Porque, na verdade, antes já há seleções partidárias. Você pode votar em quem os partidos previamente decidiram que podem ser eleitos. Em quem os partidos decidiram que pode ser eleito. E não naqueles que poderiam representar de fato interesses dos miseráveis brasileiros, dos operários brasileiros, dos camponeses brasileiros, dos pobres brasileiros, dos comerciários, dos professores. Você tem alguns eventuais representantes fiéis aos seus eleitores. Mas você tem uma escolha prévia. O partido decide quem pode disputar. Você não tem as primárias, quando o povo decide quem o partido vai colocar como candidato. Há uma inversão, não tem. E hoje até muitas primárias mundo afora estão contaminadas, né? Contaminadas por compra de voto, bilionários manipulando primárias. O negócio está sujo para todo lado.
Mas ele disse isso, mas disse que o Congresso, apesar de ter essa carência fundamental de não representar exatamente a totalidade dos interesses do povo brasileiro, porque é isso que se espera. Que haja lá o sujeito que representa os banqueiros, o sujeito que representa os fazendeiros, o sujeito que representa os industriais, os comerciantes, mas também o sujeito que defende a reforma agrária, o sujeito que defende a população de rua, o sujeito que defende os trabalhadores. E a distribuição é esquisita, porque a gente vê isso pelos resultados das votações, né? O Congresso parece refletir muito mais os interesses da minoria. E muitas vezes uma minoria ínfima, mas que consegue ter maiorias generosas no Congresso. Então, ele questionou isso para dizer que o Congresso tem, depois de observada a consequência, depois de observado o resultado da reforma trabalhista, ele tem de revogá-la. Essa é a opinião do Postman. Muda alguma coisa? Não. Ele será um mero presidente do IBGE. Ele não vai propor políticas, ele não vai dirigir ministério. Nem sequer, pelo menos formalmente, ele chega ao governo como um conselheiro do Lula. Nada disso. Ele vai presidir um órgão técnico, que trabalha com números. Só. Mas tem opinião. E como a opinião dele é conhecida, os ataques foram inevitáveis. E repito, não é que eles estão dizendo, nossa, esse cara, ele é um gênio, ele é um teórico formidável de economia política. Então é um perigo esse cara. Não. Ele não é um gênio, ele não é um teórico formidável, mas é um teórico. E as questões que o movem são exatamente aquelas que esses setores querem ver intocadas. Deixa como está. Não, aquele ministro lá, ele vai fazer um pouco de barulho e tal, mas ele não vai tocar sequer a estrutura dos nossos ganhos, do nosso domínio econômico, financeiro e político. Então, o problema não é o sujeito que está chegando para um cargo que não tem relevância em termos de decisão, mas tem muita relevância e importância em termos de conseguir fotografar, filmar, demonstrar qual é a realidade. O receio é que chegue ao governo alguém que discute as questões que eles não querem que sejam discutidas. E que tem posições claras, públicas, definidas, cristalinas, não há dúvida, que é preciso desencadear mudanças radicais na política externa. Aí, o jornalismo exacerbado, né, ao pegar ali aquelas críticas feitas até com um pouco mais de cuidado por economistas, etc. E sem esses freios, grande parte do jornalismo brasileiro começa a atacar o cara. Olha só, esse cara tá falando, olha que troço ridículo, tá falando em neocolonialismo. Não, ridículo é não enxergar o que é neocolonialismo. Ridículo é não enxergar o que está acontecendo no mundo. Ridículo é dizer que o Brasil deve ser um menino obediente às ordens dos Estados Unidos.
e não deve questionar a liderança dos Estados Unidos no mundo ocidental. E, idealmente, na cabeça desses caras, no mundo. Sejam todos cumpridores de ordens. De lá vem a ordem aceitável. A posição, não sabemos porquê, que tomamos como indiscutível. A única defensável, o discurso único. Esse cara, que é sujeito falando em neocolonialismo, falando que muitas vezes o Brasil tem agido como um submisso na ordem internacional. E que o Brasil não precisa agir assim. Nenhum país deve agir assim. E no caso do Brasil, além de não dever, não precisa. Tem porte, tem importância, tem relevância para agir com altivez, com soberania, com independência, com liberdade. Não há liberdade se não houver independência. Não há independência se não houver soberania nas suas decisões. E aí, a questão trabalhista, mais uma vez. Esse cara é contra a flexibilização, esse admirável mundo novo, da falta de compromisso, de garantias, só para um lado. Esse cara fala basicamente em que? Em luta de classes? Esse troço do século XIX? Sim. Há coisas muito mais antigas do que essas e que continuam norteando pensamentos, ideias, livros importantes, discussões acadêmicas ou populares. O problema não está em que momento a ideia surgiu, mas se a realidade a confirma ou não. Então não são ataques ao Postman. Não são. São ataques à possibilidade de que uma estrutura secularmente estabelecida, com elementos claros, porém já assimilados de opressão, de dominação, e com coberturas de ideias escravagistas, com a ideia de que o pobre que não atrapalhe, que seja útil, inserindo-se na engrenagem e reproduzindo nova força de trabalho para a engrenagem. Mas que faça isso em silêncio. E se alguém, ainda que não... mas que faça isso em silêncio. E se alguém, ainda que num cargo periférico, sem poder de decisão, se alguém chega com histórico de contestações a tudo isso, o ataque é feroz. Sempre o tema de abertura do Acontece